Ô glórias! No vídeo de hoje nós vamos aprender um ponto muito importante. Quando nós começamos a servir a Jesus, nós temos que fazer uma seleção em várias partes de nossas vidas, do nosso andar, caminhar, pensar, falar, dizer e proceder. E uma delas nós vamos aprender hoje. As amizades, as pessoas e os lugares que a gente vai frequentar depois que servimos a Cristo de verdade. Isso não quer dizer que nós vamos maltratar as pessoas ou ignorar as pessoas que não abraçam a mesma fé que nós. Não, muito pelo contrário. Mas sim, nós temos que fazer um filtro espiritual para que nós não venhamos ser cúmplices das obras das trevas e não venhamos pecar diante de Deus. Olha o que a palavra diz em livro de Salmo, capítulo 1, versículo 1 em diante. Salmo 1, versículo 1 em diante. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, como eu falei para você, nós não precisamos ignorar, maltratar, prejudicar as pessoas que não abraçam a mesma fé que nós. Mas vê que Deus vincula a bem-aventurança, bem-aventurado, bem-abençoado, são aqueles que não andam no conselho dos ímpios. Então não adianta a gente dizer que servimos a Deus, servimos a Cristo, e andar no conselho dos ímpios, andar tomando decisões, praticando, guiando e conduzindo as nossas vidas, baseado no que o ímpio fala para nós. E ele fala também, não se detém no meio dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então nós temos que entender que hoje nós vemos pessoas que se dizem cristãs, que estão na igreja, que servem a Cristo, que têm o Espírito, estão no pagode, estão no funk, estão nas músicas mundanas, nos bailes mundanos, vão nas festas de parente com músicas mundanas, bebidas, cachaças, azaração, coisas do mundo que não alegram a Deus. E muitas vezes quando nós vamos ensinar as pessoas que isso não deve, as pessoas falam assim, pastor, mas o que acontece? É o meu parente, é o meu amigo, o meu vizinho, vai ficar chateado, entristecido comigo? Ei, nós não podemos entrar e sentar no meio dos escarnecedores, nós não podemos fazer parte da roda dos pecadores. Não importa se é meu pai, se é minha mãe, se é meu tio, meu parente, meu amigo, meu vizinho, se a festa é mundana, regrada a bebida, música do mundo, cachaça. Quantos evangélicos têm parentes que não são evangélicos, são católicos e vão fazer os seus casamentos na igreja católica e o evangélico vai participar da idolatria de uma festa que não alegra a Deus. Nós temos que entender que quando nós abrimos o coração e queremos servir a Deus, tem que ter mudança em nossas vidas. A palavra sentencia até aqueles que estão dentro da própria igreja, que se diz irmão, mas que não vive e não pratica as práticas espirituais de que um irmão e uma irmã, ou de que um filho e uma filha de Deus deve praticar. Se a Bíblia diz e elimina aqueles que estão dentro e agem errado, imagina para nós se envolver com aqueles que estão fora e nem abraçam a mesma fé de Cristo. Olha o que a palavra diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associei a alguém dizendo ser irmão. Tá vendo? Não vos associeis com alguém dizendo ser irmão. E essa pessoa for impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, que com esse tal ainda nem comais. Pois com que direito haveis de julgar os de fora e não julgueis os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai-vos do meio de vós os malfeitores. Expulsai-vos do meio de vós os maus feitores. Então Deus, ele está falando muito claro, aquele que se diz irmão, quer dizer, está na igreja, aquela que se diz irmã, está na igreja, está ali dando a paz do Senhor para nós, mas é avarento, é fofoqueiro, é contendeiro, é mundano, é cachaceiro, é ladrão, é maldizente, é fofoqueira. Pessoas que não são boas, pessoas que não abraçam a fé, estão na igreja, mas são verdadeiros enfeites, verdadeiros vasos, como a Bíblia diz, sepulcros caiados, por fora são bonitos, mas por dentro estão cheios de rapina, cheios de podridão. A Bíblia diz, com esses nem ainda comais, nem o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Mais profundamente a Bíblia diz, expulsai-vos do meio de vós os malfeitores. Se Deus está dizendo para nós não nos associar nem com aqueles que estão na igreja, mas que vivem pecaminosamente, impiamente, nem comais com essas pessoas, e se aprontar demais, expulsai-vos do meio de nós, como Deus nos autorizaria a estar numa festa mundana, com bebida, com cachaça, com música do mundo, com droga, sexo, prostituição, azaração,
e muitas outras coisas, como muitos cristãos vão no forró, vão no carnaval, vão no samba, vão no pagode, vão para os barzinhos e dizendo que Deus está com essas pessoas. Nós temos que abrir os nossos olhos, nós temos que parar de ser hipócritas e parar de servir ao nosso próprio ventre, porque nós estamos pondo em risco não a salvação do ímpio e do pecador, porque por si só já estão condenados. Nós estamos pondo em risco a nossa própria salvação. E nós temos que abrir os olhos. Olha o que a palavra diz para reforçar. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 10 e 11, a palavra clara. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casas, nem lhe deis boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faça cúmplice das obras más dele. Quer dizer, se alguém vem ter comigo e não traz essa doutrina, não traz essa palavra, não traz o evangelho de Cristo e quer aplicar a religião alheia sobre nós, enfraquecer, esmurecer a nossa fé, nos levar ao pecado, nos oferecer ao pecado, à iniquidade, querer nos conduzir ao erro, a Bíblia diz, nem recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas, porque se eu receber em casa e der boas-vindas, eu me torno cúmplice das obras infrutíferas dessas pessoas. Quer dizer, não é nem para me receber em casa pessoas que vêm com fé alheia tentar esmurecer minha fé, compartilhar comigo os pecados delas, me induzir ao pecado, me induzir ao erro. Eu não devo nem receber na minha casa, quanto mais eu frequentar o boteco, o barzinho, o forró, o samba, o pagode, o carnaval, as coisas mundanas e pecaminosas que não alegram a Deus. Não importa se é o teu parente ou o meu parente, não importa se é minha mãe, meu irmão, minha avó, meu tio, minha avó, meu parente, meu primo, não importa. É uma festa pagã, uma festa pecaminosa, é uma festa regrada a bebida, regrada a cachaça, regrada as coisas do mundo, a beijo, a zaração, a sexo, prostituição, drogas, brigas, contendas. A Bíblia diz que nós não devemos fazer parte, nós não devemos participar dessas coisas. Não, pastor, mas eu estou lá, mas Deus sabe o meu coração, eu não estou bebendo, eu não estou fumando, eu não estou fazendo essas coisas, mas a Bíblia diz que eu não devo me associar, não devo comer, não devo sentar, não devo fazer parte, não devo compartilhar, não devo receber na minha própria casa. Quer dizer, quem nós servimos? Porque dizemos servir a Deus, mas não queremos fazer a vontade de Deus que está na Bíblia? Falamos que servimos a Cristo, somos servos e servas de Jesus Cristo, servos e servas de Deus, mas nós não queremos cumprir a palavra de Deus que nos ordena para vivermos de tal maneira como verdadeiramente somos filhos e filhas de Deus. Então abre os teus olhos. Não é para você ignorar, não é para você maltratar. Receba o teu pai, receba a tua mãe. Recebemos os nossos parentes em casa, mas não para discutir fé, não para falar de palavra, não para ser cúmplice ao pecado, à iniquidade, nem para me seduzirem ao erro. Se me convidarem para ir numa festa, pode ser o parente que for, pode ser o mais próximo, ou o parente mais longe, ou o amigo mais próximo, ou amigo ou amiga de infância. Se aquela festa ela é regrada de bebida, de droga, de cachaças, música mundana, coisas que não alegram a Deus, não tenho como compartilhar. Deus abençoe, parabéns, fica na paz, mas não vou. Se eu tenho um parente que vai se casar na igreja católica ou qualquer outra religião que não professa a mesma fé que eu professo em Cristo Jesus, não faço parte, não compartilho, não estou junto, muito menos sendo padrinho. Biblicamente nem existe padrinho nem madrinha, nem para crianças batizadas na igreja católica, muito menos para casamentos. Nós temos que começar a parar de viver impiamente, pecaminosamente, mundanamente, porque nós estamos na igreja, mas nós não estamos transformados e mudados, porque o risco que da desobediência dessa palavra não é colocar em risco a salvação do ímpio ou do pecador, porque por si só eles já estão condenados, perderam a sua salvação se não se converterem, se entregarem para Jesus. Nós colocamos em risco a nossa salvação e a salvação da nossa família. Eu sei que você, como eu, todos nós, temos parente de outras religiões ou que não tem religião nenhuma. Amém? Recebamos em casa, visitamos as casas deles, passeamos, conversamos, mantemos a amizade familiar, mas não para discutir opinião, não para discutir fé, não para discutir palavra, não para discutir o evangelho, não para corromper a minha fé alheia e nem para me convencer a participar de festas e pecados e rodas de escarnecedores e mesas de pecadores. Não. É bíblico. Nós temos que ter a convicção da fé em Cristo Jesus. Eu tenho parente também, e não são cristãos, são ímpios, mas eu ensinei a eles a me respeitar assim como eu respeito a cada um deles, amém? Vou na casa, almoço, vem na minha casa, almoça, janta, a gente passeia, mas quando tem a festa, tem um algo, tem aquela prática pecaminosa que não condiz com a realidade de um servo e uma serva de Deus fazer parte e estar presente, eu digo muito obrigado, Deus abençoe, mas eu não vou participar. Aprenderam a me respeitar assim como eu respeito eles também, e hoje qualquer tipo de festa ou qualquer tipo de confraternização ou qualquer tipo de coisa que as pessoas sabem que não condiz com a realidade
da fé que eu tenho em Cristo Jesus, eles já nem me convidam, eles nem me chamam mais, porque sabem que eu vou dizer não e obrigado em nome de Jesus. Aprenda com a palavra, vamos começar a viver e praticar, porque se não viver e não praticar, não vai surgir os efeitos de Deus em nossas vidas. Espero ter te ajudado e no próximo vídeo a gente se vê com mais de Deus para você.